A superação do cristianismo por Bart Ehrman me é emocionante. Podemos ver bastante dessa superação nesta obra. Ele traz no livro bastante conteúdo para além de sua busca por responder às questões do título. Embora o livro tenha recebido algumas críticas boas, isso é pouco perto do que é inquestionável. Críticas intensas foram levantadas contra copistas que alteraram os reverenciados textos do Novo Testamento, naquela época e atualmente. É deplorável que alterações no Novo Testamento tenham contribuído para criar estereótipos em relação às mulheres, por exemplo. No entanto, as pessoas que alteraram os textos viviam em outra época, e há questões culturais, psicológicas e muitos motivos diferentes a serem levados em consideração. Nesta obra, Bart traz bastante conteúdo que pode ajudar a estudar sobre as questões psicológicas que estão envolvidas nas alterações nas cópias do Novo Testamento. Mas seu foco não são essas questões psicológicas. Bart não promete isso, e não tem formação nesse campo. E um anjo dos céus apareceu a ele, para fortalecê-lo. E em agonia, ele começou a orar com mais fervor, e seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo ao solo. Parece que o relato do suor de sangue de Jesus, ausente nos mais antigos e melhores manuscritos, não é original de Lucas, mas um acréscimo de copista ao Evangelho. Em que os cristãos acreditam? Que Jesus lhes disse sobre o anjo ao acordá-los? Ou acreditam que os discípulos ainda estivessem acordados quando o anjo apareceu? Ou que apenas o autor ou copista viu essa cena? Há quem diga que Jesus pode ter dito sobre o anjo depois de ter ressuscitado ou que isso foi inspirado, por exemplo. Eu não acredito que Jesus tenha ressuscitado de fato, nem em inspiração direta de Deus. Em Marcos não foi relatado que apareceu um anjo. Os manuscritos considerados mais antigos, geralmente tidos como os melhores, o texto alexandrino, não incluem, como regra, os versículos. Por isso, talvez eles sejam uma adição tardia de um copista. Por outro lado, os versículos podem ser encontrados em vários outros testemunhos antigos, e são, em seu conjunto, amplamente distribuídos por toda a tradição manuscrita. Terão sido acrescentados por copistas? Ou excluídos por copistas que queriam eliminá-los? Com base nos próprios manuscritos, é muito difícil definir isso. Em vez de lançar seu brado de desamparo descrito em Marcos, o Jesus de Lucas, com a confiança plena de estar de pé diante de Deus, encomenda a própria alma. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A posição de Bart é a de que os copistas cristãos que se opunham à visão adocionista modificaram os textos em determinadas passagens, a fim de ressaltar a sua visão de que Jesus não era apenas humano, mas também divino. Adeptos afirmavam que Jesus não era divino, mas um ser humano de carne e osso, a quem Deus adotara como seu filho, provavelmente por ocasião do batismo. Os ebionitas, que eram adeptos da visão adocionista, acreditavam que os cristãos tinham que ser judeus também. Entre os adocionistas, havia também a crença de que Jesus tinha se tornado Deus depois do batismo. A ideia de Jesus ser Deus pode ser simbólica, mas é mitológica. Embora cristãos digam que se alterações ocorreram era a vontade divina, para muitos autores a crítica textual apontar que ocorreram essas alterações para afirmar a divindade de Jesus descredibiliza tal ideia. Todavia, independentemente do que estava escrito, também por outros motivos, questão de lógica, por exemplo, Jesus não era diferente no sentido de qualquer ser humano. Eu não tenho como provar que não é, mas também existe a possibilidade de a figura histórica dele nem ter existido. A ideia de Jesus ser Deus é mitológica. Se alguém quer escutar que é fato, então terá que ir a outro canal. Os cristãos proto-ortodoxos insistiam em que Jesus não era meramente humano, era realmente divino. Se um cristão adocionista tivesse inserido seu ponto de vista nos textos, provavelmente teriam sido corrigidos por copistas posteriores alinhados com uma visão mais ortodoxa. Seu pai e sua mãe ficaram maravilhados com o que se dizia dele. Como o texto poderia chamar José de pai de Jesus, se a crença era de que Jesus nascera de uma virgem?
Por isso, não é surpresa ver que muitos copistas mudaram o texto para eliminar o que para eles era um problema, dizendo: José e sua mãe ficaram maravilhados. Agora o texto não poderia ser usado por um cristão adocionista em defesa da posição de que José era o pai da criança. Fenômeno similar ocorre poucos versículos adiante, no relato de Jesus, aos 12 anos, no templo. Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Em um manuscrito grego primitivo e em vários manuscritos latinos, a voz diz algo notavelmente distinto. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. O texto pode ter sido alterado por copistas proto-ortodoxos para levá-lo a uma completa conformidade com o texto de Marcos. Em textos de João, Jesus deixa de ser simplesmente o Filho único de Deus e passa a ser, ele próprio, o Deus único. Essa também parece ser uma mudança anti-adocionista do texto feita por copistas proto-ortodoxos do século II. Já os docetas defendiam que Jesus não era um ser humano de carne e osso. Ao contrário, era completamente divino. Agora os copistas precisavam, conforme sua visão, favorecer a ideia de Jesus ser Deus, como desfavorecer a visão anti-adocionista, argumentando que Jesus era totalmente humano. O trecho de que Jesus soou sangue pode ter sido incluído para desfavorecer as ideias docetistas. Que foi dado por vós. Fazei isto em memória de mim, e fez o mesmo com o cálice após a refeição, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue derramado por vós. Há boas razões para pensar que esses versículos não estavam no original do Evangelho de Lucas. Provavelmente alteraram o texto de Lucas para barrar cristologias docetistas, como a de Marcião, por exemplo. Marcião acreditava que o Deus do Velho Testamento era diferente do Deus do Novo Testamento. A meu ver, os conhecidos deuses das religiões são mitológicos. Mas Pedro, levantando-se, correu para o túmulo e, inclinando-se, viu apenas os panos e retornou para casa maravilhado com o que acontecera. Há excelentes razões para crer que esse versículo originalmente não fazia parte do Evangelho de Lucas. Ele contém uma série de traços estilísticos que não se encontram em nenhum outro lugar no livro. É difícil entender por que alguém gostaria de remover esse versículo se ele realmente fizesse parte do Evangelho. Novamente, não há aqui um erro de cópia acidental que justifique a omissão. Pode-se tratar de um acréscimo surpreendente, porque dá boa sustentação à posição proto-ortodoxa, segundo a qual Jesus não era meramente uma espécie de fantasma, mas tinha um corpo físico. Em vez de encarar o relato do túmulo vazio e ressurreição corporal como uma história de algumas mulheres, o texto agora mostra que o relato foi verificado por um homem. Se apartou deles, e ele foi arrebatado aos céus. O trecho foi arrebatado aos céus pode ser um acréscimo que ressalta a fisicalidade da partida de Jesus, bem mais forte que apenas foi apartado. Se o autor de Lucas for o mesmo de Atos, então isso intensifica a ideia de ter sido acrescentado em Lucas, visto que em Atos o autor diz ter ocorrido a ascensão de Jesus aos céus apenas 40 dias depois da ressurreição. Talvez o mesmo autor tenha falado de eventos diferentes na narrativa ficcional. De qualquer modo, a ascensão de Jesus é mito. Pode ter valor psicológico, mas nunca aconteceu de fato. Sabemos que os cristãos proto-ortodoxos queriam enfatizar a natureza física, real da partida de Jesus da terra. E eles afirmavam isso contra os docetas, que defendiam que tudo ocorrera apenas em aparência. A cristologia separacionista dividia Jesus em duas pessoas. Dizia que havia um Jesus humano e um divino. Quem partilhava dessa visão eram os conhecidos gnósticos. Naquela época, gnósticos acreditavam que na cruz Jesus foi dividido. Conforme o texto gnóstico, o Evangelho de Filipe está assim: meu Deus, por que, ó Senhor, me abandonaste? Foi, pois, na cruz que ele disse essas palavras, porque foi ali que ele foi dividido. Em um manuscrito grego e em vários testemunhos latinos, é dito que Jesus não bradou o tradicional grito de abandono do Salmo 22, mas que teria proclamado: meu Deus, por que escarneceste de mim? Essa outra versão não chegou às traduções atuais.
Em vez de o texto que está em Hebreus 2:9 indicar que sua morte aconteceu separadamente de Deus, o texto passou a afirmar que a morte de Cristo se deu pela graça de Deus. No texto atualmente localizado em Atos 20 e 28, muitos manuscritos falam da Igreja de Deus. Mas em vez disso, no Códice Alexandrino e em alguns outros manuscritos, o texto fala da Igreja do Senhor. Barth é um defensor da comunidade LGBT+. Sobre homossexualidade, por exemplo, há mais versículos na Bíblia que condenam a ganância do que versículos que são interpretados por cristãos como de condenação à homossexualidade. Entretanto, há muitos pregadores que frequentemente condenam a homossexualidade que nunca condenaram a ganância através de uma pregação. Alterações foram feitas pelos copistas para diminuir o papel das mulheres. Em algumas igrejas, as mulheres desempenhavam importantes funções. Em outras, seus papéis foram diminuídos e suas vozes silenciadas. Celso falava que a religião cristã se constituía principalmente de crianças, escravos e mulheres, isto é, figuras sem peso social. A mensagem de Jesus atraía as mulheres. Atualmente, os pesquisadores se mostram plenamente convencidos de que a primeira carta a Timóteo não foi escrita por Paulo. Ali, em uma das infames passagens sobre as mulheres no Novo Testamento, é dito o seguinte: não permito, porém, que a mulher ensine, mas que esteja em silêncio. Deus nunca inspirou ninguém diretamente a escrever para um contexto específico ou para muitos. A primeira carta aos Coríntios foi provavelmente escrita por Paulo. Lá está assim: as mulheres se mantenham caladas. Contudo, há fortes indícios de que esses versículos não foram originalmente escritos por Paulo. Os versículos em questão estão embaralhados em alguns dos mais importantes escritos. Em 3 manuscritos gregos e em alguns testemunhos latinos, eles não se encontram depois do versículo 33, mas depois do versículo 40. Isso levou alguns pesquisadores a supor que não teriam sido escritos por Paulo, mas originados de uma espécie de nota marginal acrescentada por um copista, provavelmente influenciado pela primeira carta a Timóteo. Também há na questão outras coisas escritas por Paulo que são levadas em consideração. Saudai a Priscila e a Áquila. Por vezes, quando Priscila e Áquila são mencionados, o autor traz o nome da esposa primeiro. Por vezes, alguns escribas se ofenderam com essa sequência e a inverteram. Se quiserdes, sois capaz de limpar-me, e sentindo compaixão. Em um dos mais antigos testemunhos que é apoiado por 3 manuscritos latinos, em vez de dizer que Jesus sentiu compaixão pelo homem, o texto indica que ele ficou irado. Nesse caso, ambas as variantes são tidas como muito antigas. Então, qual é mais provável de ser igual à original? A variante que indica que Jesus ficou irado é a leitura mais difícil. Logo, a que é mais provável de ser igual à original. Os copistas teriam preferido um texto não problemático e fácil de entender. Os cristãos debatiam com os não cristãos se Jesus havia se conduzido de modo apropriado à divindade. É bem possível que um copista tenha mudado o texto à luz dessa controvérsia. Tanto o Evangelho de Mateus como Lucas pegaram esse relato da fonte comum. Todavia, tanto o Evangelho de Mateus como Lucas omitem a palavra que estamos nos referindo. Por que omitiriam se a palavra fosse compaixão? Esses evangelhos apresentam Jesus como compassivo em outras passagens. Segundo Marcos 3:5, Jesus olha com raiva para as pessoas na sinagoga, que estão esperando para ver se ele vai curar o homem com a mão seca. Lucas traz quase o mesmo versículo da fonte comum, Marcos, mas exclui a referência à ira de Jesus. O mesmo referente a outras passagens. Mateus e Lucas não têm problema em descrever Jesus como compassivo, mas não o descrevem como uma pessoa capaz de sentir raiva. Provavelmente a redação original do capítulo 3, versículo 16 da primeira carta a Timóteo, não falava de Cristo como Deus manifestado na carne, mas de Cristo que foi manifestado na carne. Quando problemas são resolvidos com fundamentos crítico-textuais,
Na maioria das vezes, referências à divindade de Jesus são excluídas. Os versículos de abertura do Evangelho de João, que formam uma espécie de prólogo ao Evangelho, parecem bastante diferentes do restante. Jesus é retratado durante a narrativa como aquele que veio do alto, mas nunca é chamado de o Verbo em outra passagem desse mesmo Evangelho. Os manuscritos gregos contêm as passagens em questão, mas sabemos que todos os manuscritos subsistentes foram copiados de outros manuscritos, que já eram cópias de outros manuscritos.